Boa noite. O Jornal da Record começa com uma notícia que apavora os comerciantes de São Paulo. Os assaltos à mão armada. E olha só que absurdo. Uma rede de farmácias foi assaltada tantas vezes que não consegue mais contratar funcionários. É até difícil contar quantos assaltos foram registrados pelas câmeras de segurança. Todos na mesma farmácia, na mesma semana. Essa funcionária trabalhava no caixa. Por 2 vezes ficou na mira dos assaltantes. Eu sentia medo, achei que eles iam realmente atirar em mim. Eu achei que ia me matar. Eu cheguei a falar que eu não ia vir mais trabalhar aqui. No balcão, os boletins de ocorrência dos últimos 5 assaltos. Todos cometidos por jovens armados que limparam o caixa em menos de 3 minutos e fugiram usando motos. Nessa sequência de assaltos, foram roubados medicamentos e produtos de higiene que estavam nas prateleiras das lojas, além de dinheiro, é claro. Só que o total levado pelos assaltantes não chega nem a R$ 1.500. Isso porque pouco dinheiro fica disponível nos caixas. Só que é aqui também que ficou o prejuízo maior para a rede de farmácias. Porque agora são raros os funcionários que aceitam esta função no período da noite. 6 funcionários já pediram as contas por causa da violência. O anúncio na entrada da loja confirma as vagas que ninguém quer. O gerente reclama que até hoje a polícia não fez nada. A gente fez o comunicado, mandou as filmagens e até hoje a gente não teve retorno algum. No sindicato que representa os donos de farmácia, são muitas as reclamações sobre falta de segurança. Um trauma difícil de ser superado. Não se trata de levar simplesmente o dinheiro que está no caixa. Se trata de afetar emocionalmente toda uma estrutura. Tá? De prejudicar toda uma estrutura. Quando eu tiver a oportunidade, eu não volto mais. A delegacia da região onde ocorreram os assaltos informou que não recebeu as imagens, mas que os boletins foram registrados e que todos os casos estão sendo investigados. A polícia fecha o cerco contra a prostituição de menores no Pará. Mais de 50 estabelecimentos próximos às rodovias foram fiscalizados. O estado só perde para o Mato Grosso em número de locais onde crianças e adolescentes são explorados sexualmente. Em um estacionamento, o policial aborda um motorista. Abre a porta! Abre! Abre! O homem está acompanhado por uma adolescente. Abre a porta! Bora! Fecha a porta! O que está acontecendo aqui, cidadão? Vai, recompõe! Ele foi encaminhado à delegacia e ela apreendida pela polícia. A operação percorreu postos de combustível, bares e restaurantes ao longo da rodovia no nordeste do Pará. O objetivo é coibir a prostituição. O Pará é o segundo estado brasileiro com mais pontos de prostituição infantil. São 87 no total. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria desses locais está nas estradas consideradas intransitáveis, o que dificulta a fiscalização. Marabá, Altamira e Itaituba, que ficam ao longo da BR-230, conhecida como Transamazônica, são considerados os municípios do estado onde a prostituição é mais comum. São pontos vulneráveis à exploração sexual. Então, nós temos catalogados a presença de bebida alcoólica, presença de menores, prostituição de adultos, falta de iluminação em alguns pontos. No Rio de Janeiro, os ônibus se tornaram um símbolo da violência no trânsito. As vítimas, pedestres e ciclistas. Toda semana nós noticiamos esses casos aqui no Jornal da Record. Os acidentes provocaram 12 vítimas fatais apenas em abril. Ontem, 2 adolescentes morreram. A vida interrompida aos 13 anos. Tamires Andrade foi atropelada por um ônibus na zona oeste do Rio quando voltava da escola. Para a família, o motorista foi imprudente. Pegou minha filha quase subindo a calçada já do outro lado. A família de Jonathan Mendes, de 14 anos, também está em choque. A câmera do ônibus gravou o momento em que o adolescente foi atingido na avenida mais movimentada da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Jonathan morreu na hora. Por que ele não desviou? Ou então será que ele vinha tão rápido que não deu para desviar? A quarta-feira foi mais um dia de vítimas no trânsito carioca. O circuito interno deste outro ônibus também registrou um atropelamento. Matheus Leitão, de 12 anos, se desequilibrou na calçada e invadiu a pista. Foram 28 pontos na cabeça e um grande susto. Estava bem próximo mesmo, em alta velocidade.
Avançar o sinal e dirigir acima da velocidade permitida. Essas são as duas infrações mais comuns. A cada 2 minutos, um ônibus é multado aqui no Rio de Janeiro. Mas isso não tem ajudado a evitar tantos acidentes. A prefeitura anunciou que vai aumentar a fiscalização. 18 mil motoristas de ônibus terão que passar por uma reciclagem. Nas ruas, as leis de trânsito não bastam para colocar um freio. Perdi uma garota de 13 anos com um futuro brilhante pela frente, estupidamente, por causa de imprudência e impunidade. E agora há pouco, mais um ciclista morreu atropelado por um ônibus no Rio de Janeiro. A vítima tinha 19 anos e era entregador de gás. Um caminhão-tanque carregado com 40 mil litros de gasolina explodiu depois de cair num barranco na BR-040, região de Petrópolis, no Rio. O motorista perdeu o controle da direção numa curva. O corpo do caminhoneiro foi encontrado carbonizado. 2 pessoas ficaram feridas após a queda de um avião de pequeno porte no aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande. O monomotor foi apreendido pela justiça e depois leiloado. Estava sendo levado para o novo proprietário. As 2 vítimas permanecem internadas. Em Pernambuco, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que vendia drogas em festas rave. Um assessor parlamentar de 25 anos está entre os detidos. Com o bando, os policiais apreenderam êxtase, LSD, maconha e haxixe. Em Minas Gerais, a ex-deputada federal Maria Lúcia Cardoso foi internada em estado grave depois de se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração. A ex-deputada federal Maria Lúcia Cardoso está internada na unidade de terapia intensiva deste hospital particular em Belo Horizonte e respira com a ajuda de aparelhos. A suspeita é de que ela tenha sofrido uma embolia pulmonar depois de se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração. 3 horas depois da cirurgia, a ex-deputada recebeu alta dos médicos e foi para casa. 7 dias depois, ela procurou um hospital com um quadro grave de insuficiência respiratória. A embolia pulmonar gordurosa, que foi a que atingiu a ex-deputada, ocorre quando a gordura entra na corrente sanguínea por meio de vasos rompidos durante a lipoaspiração e vai direto para os pulmões ou para o cérebro. Para o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica em Minas, o caso de Maria Lúcia Cardoso não é comum. Existe um certo desconhecimento científico de algumas patologias dessas complicações e que nós temos nos debatendo nos congressos, não só nacionais como internacionais. Maria Lúcia Cardoso foi casada com o ex-governador de Minas, Newton Cardoso, e foi eleita deputada federal 3 vezes. Continua grave o estado de saúde do cantor Netinho. Ele está internado na UTI de um hospital de Salvador e respira com a ajuda de aparelhos. Netinho sofre de complicações no fígado, que, segundo os médicos, podem ter sido causadas pelo uso excessivo de anabolizantes. Na porta do hospital, entra e sai de amigos e fãs. Marta largou tudo em Maceió para ficar perto de Netinho. Ele vai sentir a energia, ele vai saber que a gente está aqui, rezando por ele. São 16 dias internado aqui em Salvador. O cantor chegou ao hospital com dores musculares. Os médicos descobriram uma alteração no fígado. Foi feita uma biópsia e Netinho liberado. Mas no dia seguinte voltou para emergência com dores muito fortes no abdômen. Às vezes a biópsia pega um vasinho pequeno, mais arterial, que não é visto pelos métodos de imagem. Isso efetivamente aconteceu. É uma raridade. Essa semana, Netinho piorou muito. A situação ficou gravíssima e a família foi chamada às pressas. Decidiram então transferir o cantor para um hospital em São Paulo. Os médicos não falam mais. Os boletins foram proibidos pela família. Agora é esperar. É um guerreiro, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida que já ele vai estar aqui com a gente. A Polícia Civil prendeu mais de 1.000 suspeitos numa operação realizada em todo o país. Entre os presos estão traficantes de drogas, contrabandistas e ladrões de carros. Só no Rio de Janeiro foram mobilizados 2.700 policiais. Um dos alvos da operação foi o Morro do Estado, na zona norte da capital. Antes de ocupar a comunidade, os agentes tiveram em mãos mapas e as fotos dos procurados. Não houve confronto. Na parte alta do morro, os policiais identificaram esse homem. É igual o Henrique Fernandes de Oliveira?
Tem um mandado de prisão contra o senhor vai ser encaminhado para a delegacia. Lá o senhor vai ter o esclarecimento por causa de quê? Em todo o estado foram presas mais de 130 pessoas. Houve apreensões de armas, drogas e munição. Também foram recuperados carros e motos roubados. A Operação PC-27 foi organizada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Houve ações nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O principal objetivo é promover a integração das polícias do país, fortalecendo o contato e a troca de informações. Em Porto Alegre, 149 suspeitos foram presos. Em Curitiba, 288 pessoas foram presas. Mais de 100 suspeitos foram presos em várias cidades do Rio Grande do Norte. Os mandados são relativos a diversos crimes, entre eles homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Em Pernambuco, 400 policiais civis e militares participaram das operações na região metropolitana, no Agreste e também no Sertão. Foram cumpridos 56 mandados de prisão. Em Lagarto, no interior de Alagoas, policiais invadiram uma casa onde estavam 4 traficantes que acabaram presos. Já em Aracaju, um homem tentou fugir pelo telhado das casas, mas acabou detido. Em Goiás, impressiona o número de policiais militares que foram detidos. Polícia! A operação começou de madrugada. Nesta casa, os moradores são acusados de tráfico. 3 são presos, ainda com as roupas de dormir. Outros 160 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 500 policiais participaram da operação em 33 municípios do estado. 101 pessoas foram presas, 1/3 no entorno de Brasília. Em Goianira, uma cidade pequena aqui na região metropolitana de Goiânia, 25 pessoas foram presas. Entre elas, 18 policiais militares. Mais da metade do efetivo da cidade, que tem apenas 30 PMs. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, roubo de carros e até homicídios. Eu fico decepcionado, porque nós esperamos o quê de policiais militares? Que sejam honestos, que sejam defensores da sociedade e não marginais. O julgamento do caso PC Farias. Os peritos ouvidos hoje afirmaram que o casal foi assassinado. Eles contestaram a primeira versão do crime. Suzana Marcolino não poderia ter atirado em PC Farias e depois se matado. Segundo os peritos, houve duplo homicídio. Os réus também foram interrogados. Eles negaram ter ouvido qualquer movimentação suspeita na casa. Os 4 policiais militares, que eram seguranças de PC Farias, são acusados de coautoria do crime, porque não impediram as mortes. Anunciado no Rio de Janeiro o consórcio de empresas que irá administrar o Maracanã pelos próximos 35 anos. Lá fora, faixas, cartazes e panfletos contra a privatização do Maracanã. No auditório, o futuro do estádio foi decidido em pouco mais de 3 horas. A comissão, por unanimidade, resolveu habilitar a licitante Consórcio Maracanã S.A. Um dos novos donos do Maracanã, pelos próximos 35 anos, é a IMX. A empresa do bilionário Eike Batista fez o estudo de viabilidade econômica e foi questionada pelo Ministério Público por participar da licitação. Pelo contrato, o consórcio vai pagar cerca de 6 milhões de reais por ano ao governo e arcar com obras ao redor do estádio de 600 milhões de reais. Apesar dos protestos de atletas e federações, os conjuntos esportivos do entorno do Maracanã serão mesmo demolidos. Trocar isso por dinheiro, por estacionamento, por shopping center, não é função do governo fazer isso. O contrato será assinado ainda este mês, antes do jogo de inauguração do estádio entre Brasil e Inglaterra. Já estão em vigor as novas regras para tratamentos de reprodução assistida no país. É a primeira vez em 20 anos que as normas são alteradas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, as mudanças são para preservar a saúde e os direitos da mulher. Agora, a idade máxima para uma mulher tentar engravidar por reprodução assistida é de 50 anos. A doadora de óvulos pode ter no máximo 35 anos. E o doador de espermas, no máximo 50. Os embriões podem ser descartados depois de 5 anos. As técnicas de reprodução assistida também valem para casais do mesmo sexo e mulheres solteiras. A segurança àquelas pessoas que precisam dessa técnica de que os médicos que se dedicam ao processo, ao procedimento, estão atualizados
E não só em termos técnicos e científicos, mas também em termos éticos e em termos, eu diria, humanísticos e humanitários. O governo de São Paulo vai pagar pela internação de 3 mil viciados em crack a partir de julho. Para especialistas, é necessário investir também em tratamento preventivo. Ana Paula vive um drama. O filho de 17 anos quase não dorme em casa. Viciado em crack, o rapaz sai pra rua e desaparece por dias. Não sabe onde está, o que está comendo, o que está bebendo, não sabe. A mãe tem muita dificuldade para conseguir uma vaga para internar o filho em uma clínica para dependentes. A gente está vendo que ele quer ajuda, a gente está vendo que ele quer sair disso. A angústia de Ana Paula é compartilhada por muitas mães de usuários. Uma nova esperança surgiu com um programa estadual chamado Cartão Recomeço. O projeto vai ajudar a pagar o tratamento de viciados que buscarem internação voluntária. O Cartão Recomeço vai beneficiar 3 mil usuários que receberão R$ 1.350 por mês. Esse dinheiro vai direto para a clínica credenciada, onde o dependente faz o tratamento. Não é para o dependente químico, nem para a sua família. É para as entidades, nossas parceiras nesse trabalho. O Estado vai gastar R$ 4 milhões por mês com o projeto. Este psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo diz que é preciso investir antes em tratamento preventivo. Você está incentivando a internação, e a internação não é a forma mais eficaz de você tratar a maior parte dos dependentes. É muito mais interessante que a gente faça investimentos no tratamento ambulatorial, no tratamento do dia a dia do dependente, que é o que vai beneficiar a maior parte da população. A justiça americana estipulou fiança de $8 milhões ao homem que manteve 3 mulheres em cativeiro por 10 anos. Hoje, ele compareceu ao tribunal. Sempre de cabeça baixa, Ariel Castro ouviu da juíza as acusações de sequestro e estupro. Os irmãos dele, detidos na segunda-feira, foram liberados. Ariel ficará isolado e sob vigilância para não cometer suicídio. A promotoria pretende acusar Ariel de assassinato por conta dos abortos que ele provocou. Assim, poderá pedir a pena de morte. No cativeiro, a polícia recolheu mais de 200 itens, entre eles uma carta escrita à mão em 2004. Na carta, Ariel se diz um predador sexual que precisa de ajuda. Afirma ter sido abusado pelo pai na infância e estuprado por um tio. E culpa as mulheres pelo que estavam passando, porque cometeram o erro de entrar no carro de um estranho. Tem um filho doente que fez algo muito errado, disse a mãe de Ariel. Michelle Knight continua internada. Ela contou à polícia que engravidou 5 vezes no cativeiro. Em todas elas, ficou sem comer 2 semanas e levou socos na barriga até abortar. Mas Ariel exigiu que Michelle fizesse o parto de Amanda Berry e ameaçou matá-la caso o bebê morresse. Hoje, a menina tem 6 anos. Num programa da Rede ABC, a filha de Ariel, que estudou com Gina de Jesus, sequestrada aos 14 anos, disse que não falava muito com o pai e pediu: Gina, queria muito te ver. I really want to see you, Gina. O corpo do suspeito do atentado na Maratona de Boston foi enterrado nos Estados Unidos. O local do enterro fora do estado de Massachusetts não foi divulgado. Tamerlan Tsarnaev é suspeito do atentado que deixou 3 mortos e mais de 260 feridos. Ele morreu após um tiroteio com a polícia e os cemitérios se recusavam a receber o corpo. Um dos candidatos à Assembleia do Paquistão foi sequestrado durante um comício. Ali Haider Galani, que é filho do ex-primeiro-ministro Yusuf Raza Galani, foi levado por homens armados após uma troca de tiros. Até agora, nenhum grupo assumiu o sequestro. O governo colombiano anunciou a morte de um importante líder das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Leonidas Zambrano Cardoso foi morto perto da fronteira com o Equador. Conhecido como Caliche, ele foi responsável por vários ataques à bomba e sequestros no país. Presos teriam inaugurado uma discoteca
dentro de uma das maiores cadeias da Venezuela. Segundo a rede CNN, a prisão na Ilha Margarita tem até piscina. O governo venezuelano negou as informações. Uma pesquisa feita nas escolas públicas de São Paulo mostra como a violência faz parte do dia a dia de alunos e professores. E não são apenas casos de agressões verbais, não. Há também casos de violência física e tráfico de drogas. Uma ameaça que Vinícius não esquece. Eu vou te matar. Eu vou te pegar. E não foi a primeira vez que o professor de uma escola na periferia de São Paulo enfrentou a agressividade de um dos alunos. Ele veio, já com mão fechada, para me agredir fisicamente. Uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Professores ouviu 1.400 docentes em quase 170 cidades paulistas e mostra a sensação de insegurança nas salas de aula. A violência se tornou tão frequente em escolas públicas que quase metade dos professores diz já ter sido vítima. Podem ser ofensas ou ameaças, mas também há muitas histórias ainda mais graves de agressões físicas. 5% dos professores apanharam na sala de aula. O mesmo percentual de profissionais que foram roubados dentro da escola. Está claro que o grau de adoecimento de professores, síndrome de pânico, estresse, advém da agressão verbal, da assédio moral e da violência que eles sofrem na escola. Para o coordenador da pesquisa, a situação afeta diretamente a eficiência do ensino público. É possível um professor conseguir dar aula com tranquilidade, um professor conseguir dar o seu melhor para esses alunos. Então a questão da violência escolar não é uma questão que afeta apenas os professores, é uma questão que afeta a sociedade como um todo. A Polícia Federal apreendeu 1,5 toneladas de maconha no município de Guapó, a 50 quilômetros de Goiânia. A droga estava numa caminhonete que vinha de Mato Grosso do Sul. O motorista, um rapaz de 19 anos, foi preso em flagrante. Em São Paulo, um homem foi preso com 200 quilos de pasta base de cocaína usada para a fabricação da droga. O produto apreendido foi avaliado em R$1,5 milhão de reais. A droga estava escondida no assoalho e no porta-malas desse carro. A polícia chegou até o criminoso depois de uma denúncia anônima. Um bebê de 1 ano e 8 meses foi deixado dentro de um carro no centro de João Pessoa. Pedestres ouviram o choro da criança e quebraram o vidro do veículo para resgatá-la. A mãe é uma adolescente de 17 anos que estava fazendo compras. Ela foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. O bebê passa bem. Atores e atrizes de Dona Xepa, a nova novela da Record, invadiram as ruas de São Paulo. A gravação das cenas externas chamaram a atenção de quem passava pelos locais que farão parte dos cenários da trama. A rua de compras mais famosa. No centro da cidade, São Paulo parou para ver os bastidores de Dona Xepa. Gravar na rua é uma operação complicada. O cantor Michel Teló resolveu ver a namorada, a atriz Thaís Versosa, em ação. Olha a confusão no set. Que dá trabalho, dá. Mas a equipe gosta do desafio de sair da cidade cenográfica. Eu nunca tinha viajado para gravar uma novela, assim, primeira vez também. São Paulo é pertinho do Rio, né, mas é legal essa experiência de viajar e gravar fora. Né? O diretor nem se importa com a central técnica apertadinha no fundo do restaurante. Vai na posição que eu tenho que marcar a Thaís. O elenco não atrai só os curiosos. Os jornalistas também querem ver tudo. O batom, as unhas, os cabelos das atrizes são pautas quentes para repórteres de moda e estilo. Então, na verdade, assim, esse aqui, por exemplo, da frente, menorzinho, é meu. Esse aqui já é da Rosália, ó. Tá vendo? Aqui não sei se dá pra ver o aplique, ó. Dá. Eu acho legal porque daí eu chego aqui, eu coloco o cabelão, pá, já é Rosália, entendeu? Cabelo comprido, não sei o que e tal. Depois eu tiro e vou embora pra casa de eu. Texto decorado, personagens orientadas. Ah, entendeu? Cafezinho. E... Atenção, gravando.
Márcio vai viver aquele tipo de personagem que vai deixar as mocinhas em casa suspirando. Ele é herdeiro, rico, bonito e super bonzinho. É o camarada perfeito. É esse mesmo, Vitor Hugo é todas essas qualidades e um pouco mais, né? E ainda assim vai passar por umas dificuldades aí na novela, né? É, porque um cara desse porte, desse tipo, eu acho que ele é bem quisto, né? As meninas, as mulheres ficam bem interessadas nele e ele vai acabar se envolvendo pro lado que não deveria. Mocinhos, vilãs e a divertida Dona Xepa vão fazer você se emocionar. Dia 21 de maio, aqui na tela da Record. Eu sou de carne e osso. Aqui dentro corre sangue, hein? Eu reforço o convite. Dona Xepa estreia no próximo dia 21, às 10h15 da noite, aqui na Record. O novo ministro da Micro, Pequena e Média Empresa tomou posse hoje em Brasília. Guilherme Afife Domingos é o 39º ministro do governo federal. Afife vai acumular o cargo com o de vice-governador de São Paulo. No estado, o partido novo ministro, o PSD, é coligado com o PSDB da oposição. Mas no ano que vem, a tendência do PSD é de apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Durante a cerimônia de posse do novo ministro, a presidente Dilma fez um apelo para que o Congresso aprove logo a medida provisória que dá à iniciativa privada a exploração dos portos brasileiros. Ontem, uma sessão tumultuada na Câmara impediu a votação. O tumulto começou depois que o deputado Antony Garotinho criticou uma emenda apresentada por vários partidos e encabeçada pelo líder do PMDB. Quem é contra a emenda aglutinativa quer defender que nos portos privados, em autorizações, seja sem licitação, que tenha o prazo da vida inteira. O recurso pretendia alterar o texto da medida aprovado pela comissão especial que analisou o assunto. É a medida da esperteza, do negócio. E eu disse... Qual é o negócio, Garotinho? Seja homem e diga. Qual é o negócio? Não acuse os outros em vão. Diga, rapaz. Diga qual é o negócio. Fica falando fácil aí. Você está achando que aqui é uma tropa de guri? A emenda limita as concessões dos portos a 2 períodos de 25 anos cada um. No texto original, as prorrogações podem ocorrer sucessivamente. Os parlamentares têm até a próxima quinta-feira, dia 16, para aprovar a MP dos portos. Uma nova sessão na Câmara foi convocada para segunda-feira e ainda terá que passar pelo Senado. Se for aprovado, o texto segue para a sanção da presidente Dilma, que hoje pediu pressa ao Congresso. Meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa, que é uma das medidas estratégicas para esse país. O novo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, veio hoje ao Brasil e se encontrou com a presidente Dilma Rousseff. Dilma recepcionou o líder venezuelano calorosamente na entrada do Palácio do Planalto. Maduro agradeceu pela amizade e apoio que a Venezuela vem recebendo do Brasil desde o governo do ex-presidente Hugo Chávez. Ele deu um quadro de Chávez à presidente. O frio diminui nos próximos dias no sul, sudeste e centro-oeste do país. E o dia pode amanhecer com forte nevoeiro nessas regiões. Esse fenômeno surge em noites estreladas, com pouco vento e muita umidade. A superfície se resfria rapidamente. O vapor de água perto do solo se condensa e surge o nevoeiro, que são milhões de gotículas de água suspensas no ar. As imagens de satélite mostram que o céu está aberto em todo o centro e sul do país. Amanhã o dia fica ensolarado e seco à tarde, do Rio Grande do Sul até o interior da Bahia. Previsão de temporais do Amazonas até o Ceará e entre Sergipe e o litoral norte baiano, que pode sofrer com alagamentos. Em São Paulo, a madrugada continua gelada amanhã. A mínima é de 13, máxima de 24 graus. Em Curitiba, faz frio, mínima de 6 e máxima de 22. Mais 3 marcas de leite têm lotes recolhidos dos supermercados por adulteração e contaminação. Até agora foram identificadas 7 marcas com problemas. A filha de Alexandro passou mal depois de tomar leite. O produto é uma das marcas adulteradas, mas não do lote denunciado. Deu diarreia nela, ela teve febre de noite. Ele e a esposa foram ao supermercado com a nota fiscal das 2 caixas do leite. O casal queria trocar os produtos por outra marca, mas acabou aceitando do estabelecimento um vale-presente. Segundo o Procon, neste caso, o consumidor só teria direito ao ressarcimento
se fosse um produto do lote contaminado. Hoje, mais 3 marcas foram retiradas do mercado: Holman, Gulac e Só Milk. Os produtos são da mesma fabricante do leite Lativida. As outras marcas com lotes suspensos são Líder, Mumu e Italac. As 7 marcas com problemas são produzidas por 4 indústrias do interior do Rio Grande do Sul. As empresas também, os laticínios também, podemos dizer que foram enganados. Mas eles têm responsabilidade porque a legislação prevê que as empresas devem sim cuidar da matéria-prima que recebe, do seu processamento e da distribuição. Hoje também foram apreendidos mais 800 litros de leite no sul gaúcho das marcas Lativida e Italac. Além disso, o sócio de uma das transportadoras acusadas de adulterar o leite se apresentou na delegacia de Ibirubá, no noroeste do estado, e foi encaminhado ao presídio. Das 9 pessoas presas na operação, 7 permanecem atrás das grades. No portal R7, confira os lotes e as datas de fabricação dos produtos contaminados. Acesse r7.com. Como funciona a mente dos bebês e os perigos dos pacotes que vendem várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá! A história da mulher de 48 anos que sonhava em melhorar a aparência e morreu depois de fazer 6 cirurgias ao mesmo tempo. Saiba como a plástica múltipla se tornou comum. E por que esse tipo de cirurgia aumenta os riscos? O lado desconhecido da atriz Sharon Stone. Você acredita que ela sempre teve dificuldade para arrumar namorado? É um novo episódio da série Celebridades, a verdadeira história. No Domingo das Mães, o documentário especial mostra o mundo dos bebês. Saiba como eles entendem os pais antes mesmo de aprender a falar. Os primeiros passos e a noção do perigo. Era o Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. A gente se vê. Festas regadas a bebidas e drogas e na saída motoristas embriagados ao volante. Na reportagem de hoje da série Plantão na Balada, nossos repórteres mostram que até taxistas bebem antes de dirigir. Uma cena absurda. Acontece na Barra da Tijuca, área nobre do Rio. O jovem que chega numa boate já está alcoolizado. Veja com atenção o momento em que estaciona o carro. Presa à boca, ele carrega uma garrafa de uísque. Em seguida, o rapaz desce e coloca as bebidas em cima do teto do carro. Um copo cheio de uísque, uma lata de energético e a garrafa. Esse é só o início da noite. Ao redor da boate, as bebidas alcoólicas são vendidas livremente e os jovens aproveitam, bebem no meio da rua. A balada regada a álcool começa do lado de fora. Estes 2 jovens compram bebidas na loja de conveniência do posto de combustíveis. Repare que o de camisa listrada bebe direto na garrafa. Minutos depois, ele entra no carro e dirige tranquilamente. A poucos quilômetros dali, o rapaz de camisa verde listrada confirma que está consumindo álcool. Ele se refere ao amigo, que também está bebendo. Eu sou cervejeiro, cachaceiro, agora droga não. Logo depois, o rapaz mais jovem sai, pega o carro e, detalhe, usa apenas uma das mãos para dirigir o veículo. Em seguida, quem assume o volante é o amigo mais velho. O rapaz senta no banco do carona e os 2 vão embora. Este outro jovem admite que já sofreu um acidente depois de ingerir álcool. 10 horas da manhã, não estava efeito de álcool, mas não foi um ônibus me fechou, eu tive que subir na calçada. Estamos em outra balada, desta vez em Itaboraí, região metropolitana do Rio. O homem de camisa rosa que aparece nas imagens carrega uma lata de cerveja. Ele passeia com o latão e logo depois segue em direção ao estacionamento. O motorista que ingeriu bebida alcoólica sai dirigindo livremente. Mais
tarde descobrimos por que aqui tantas pessoas bebem sem se preocupar com a fiscalização. Tem lei seca por aqui? Lei seca, dá para beber aqui? Não tem não. Não tem lei seca? Vocês estão dirigindo? Não tem. Não dá para beber tranquilo. Durante uma conversa, o garçom do estabelecimento revela. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a segunda principal causa de mortes no país, atrás apenas dos homicídios. As operações Lei Seca começaram há 4 anos no Rio e reduziram em 34% a quantidade de mortes no trânsito. No resto do país, a queda foi de 6%. Além da fiscalização, os agentes também fazem trabalho de conscientização. Muitas ações são feitas por vítimas de acidentes. Eles servem de exemplo. Marajó perdeu as pernas há 30 anos. Eu tive felicidade de encontrar um motorista de caminhão totalmente embriagado e ele veio em minha direção e tombou sobre minhas pernas. Desde que foram iniciadas aqui no Rio, as operações Lei Seca têm apresentado um resultado significativo. Em 2 anos, o índice de motoristas bêbados flagrados na Blitz caiu de 20% para 8,5%. A orientação "se beber, vá de táxi" tem sido seguida à risca, mas a viagem que deveria garantir a segurança também pode ser perigosa. Veja, 1, 2, 3. Dezenas de táxis passam pela Blitz, nenhum faz o teste do bafômetro. Essa confiança nos profissionais da direção pode colocar em risco a vida dos passageiros. Hora do almoço. O restaurante está lotado. Os carros estão parados na porta. Quase todos os clientes são taxistas. Um deles senta ao nosso lado. O motorista, que em breve vai dirigir, bebe uma garrafa de cerveja, sozinho. Enquanto isso, o movimento de taxistas no restaurante é intenso. Minutos depois, o motorista que ingeriu bebida alcoólica sai do restaurante e ainda toma um cafezinho antes de entrar no táxi. Em seguida, sai com o carro em busca de mais passageiros. Ele é um prestador de serviço público, ele tem a responsabilidade muito maior do que qualquer outro motorista de se preocupar realmente com aquilo que está fazendo. Caso você desconfie que o taxista está dirigindo sob a influência de álcool, né, desça do táxi, denuncie. Agosto de 2011, um acidente grave de trânsito em Niterói, na região metropolitana, causa repercussão nacional. O motorista com sinais de embriaguez era o então coordenador da Lei Seca no Rio. Alexandre Felipe Vieira Mendes dirigia em zigue-zague e atropelou 4 pessoas. Uma delas morreu. O ex-coordenador foi acusado de 5 crimes, entre eles homicídio doloso, quando há intenção de matar. A sentença levaria o suspeito a júri popular, mas o Tribunal de Justiça voltou atrás e decidiu indiciar Alexandre Mendes por homicídio culposo, sem intenção de praticar o crime. O Ministério Público do Rio recorreu da decisão. Uma prova é complexa, é difícil se chegar a uma solução condenatória. E como se sabe, na dúvida, no final da ação penal, o juiz, se está na dúvida, tem que absolver o acusado. Seu Hermínio, de 58 anos, morreu naquele acidente. Ele empurrava a bicicleta pela rua quando foi atropelado pelo carro de Alexandre. O filho do pedreiro já perdeu a esperança na justiça. A sensação é de revolta, porque a justiça não está fazendo o que a gente esperava. 12 horas de festa, 5.000 jovens. O evento é um dos maiores de música eletrônica em Belo Horizonte. Muitos dos convidados são menores de idade. Euforia regada à bebida e também a drogas. Estes 2 rapazes fumam no meio da pista. De madrugada, quando a festa termina, muitos vão embora de táxi ou de vans. Outros preferem se arriscar e dirigem mesmo depois de beber. Vocês beberam muito também, né? Não, a galera fica louca, super. Aqui
deixa eu fazer uma perguntinha pra ele. Chama aí seu amigo aí, pra fazer uma pergunta pra ele. Ei, fazer uma pergunta aqui. E aí, como que você vai dirigir agora? Oi? Vai dirigir como agora? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Não bebeu muito, não? Bebeu pouco? Bebe dirige, a cara que bebe dirige, não tem transporte público. Eu não vou marcar 1 hora pra pegar um táxi aqui, velho. Não tem condição de não vir de carro, não. Tem blitz aí pra cima? Tem? Não, eu vou parar o carro, vou ligar pro meu irmão, então. Abusos também flagrados em Florianópolis. Vodka, uísque e energético. O coquetel explosivo era o programa da balada para este grupo que foi parado de madrugada pela Guarda Municipal. Acabou a festa agora? Não. Tá começando agora. Só tá começando agora. A temperatura agradável de outono é um convite a uma boa conversa nos bares. Mas a perigosa mistura de álcool e direção aparece em vários pontos da cidade. Este homem bebe cerveja, em seguida entra no carro e sai dirigindo. Neste caso, um exemplo das consequências da combinação de álcool e direção. O motorista que teria causado o acidente tinha acabado de sair de um bar. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle e bateu em 2 carros. Quando ele bateu no poste, no ar, ele deu 2 giros no ar e veio picando no chão. O ponteiro do velocímetro ficou travado em 170 km por hora. O motorista e a mulher que estava com ele ficaram gravemente feridos. Infelizmente, mais um caso de motorista alcoolizado. Jovens passam horas bebendo ao lado do carro antes de partir para uma casa noturna. No posto de combustíveis, uma mulher entra no carro com uma garrafa na mão e sai dirigindo. A loja de conveniência vende grande quantidade de bebida nos finais de semana. A venda é permitida, mas uma lei municipal proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis de Florianópolis, mas nem todos os estabelecimentos respeitam a determinação. Este flagrante mostra que a fiscalização é a melhor arma contra a imprudência. O motorista que seguia na contramão foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Para tentar mostrar que não estava bêbado, ele fez exercícios, mas não convenceu os policiais. Acabou detido e teve o carro apreendido. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.